Cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas com câncer anualmente no Brasil, o que representa uma média de 32 casos por dia. Esta é considerada a primeira causa de morte por doença na população infanto-juvenil. Na nossa coluna Direito do Cidadão de hoje, eu converso com a advogada Mariana Rezende sobre os direitos da criança e do adolescente com câncer. Boa tarde, Mariana, bem-vinda aqui ao estúdio do Jornal Minas. Boa tarde, muito obrigada. Mariana, a gente preparou algumas telas, que a gente diz algumas artes, com os principais direitos das crianças e dos adolescentes com câncer. Para a gente começar a nossa conversa, só para que as pessoas em casa entendam, tem alguns pontos específicos que garantem cuidados especiais para essa população, não tem? Tem sim, existem leis que falam exatamente sobre os direitos das pessoas com câncer, seja adulto ou seja criança. Então vamos ver então a primeira tela aí que a gente preparou, né? A primeira, olha, tá no direito, tá no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, olha, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. E aí? Sim, as crianças elas têm o direito não só ao diagnóstico, mas também ao tratamento dentro do prazo de 60 dias a partir do diagnóstico. Então, a criança é diagnosticada hoje, dentro do prazo máximo de 60 dias, o poder público já deve fornecer para ela todo o tratamento disponibilizado, seja na intenção, seja na atenção intensiva ou mais simples para o tratamento do câncer. E essa coisa de ter o pai ou a mãe, né, um responsável sempre como acompanhante e garantir isso também, né? Sim, isso é em todo o tratamento, não só em tratamento de câncer. Toda criança tem o direito de ter o responsável perto dela o tempo todo. Então vamos ver um outro direito aí para que as pessoas possam também entender. Olha lá, olha, tem direito a sacar FGTS e PIS/PASEP. Casos em que o filho é diagnosticado com câncer, os pais poderão sacar o FGTS. Quer dizer, a gente sabe que o paciente diagnosticado com câncer, ele tem esse direito, então o pai ou mãe, né, de um paciente também tem esse direito? Também tem, precisa de um laudo de um médico do SUS informando sobre essa condição para poder conseguir sacar o FGTS. E neste caso, podem sacar, no caso, o pai e a mãe ou um dos dois? Acredito que os dois, por ter no documento da criança, tanto o pai quanto a mãe são responsáveis pela criança. E a gente sabe também, né, Mariana, que quando tem uma pessoa doente na família, principalmente uma criança, os gastos acabam ficando muito altos. E tem uma outra garantia de lei que a gente vai ver agora no próximo material que a gente preparou aí, olha, que diz respeito à quitação de financiamento imobiliário, né? Existe a possível quitação do financiamento imobiliário para os pacientes com câncer. No caso de crianças, os pais também podem argumentar e pedir essa quitação aí, baseada em ter um membro da família, um filho, um responsável direto aí com a doença? Sim, funciona da mesma forma. Deve apresentar um laudo de um médico informando sobre a condição da criança, sobre o câncer. Pode apresentar até algum exame, algum outro documento que ele achar viável para fazer essa solicitação. E aí ele faz direto no banco credor, no caso, né? Se tiver um financiamento junto ao banco, ele faz essa solicitação direto ao banco credor? Sim, pode fazer direto ao banco. Cada instituição ela tem uma regra. Ela tem uma forma de funcionar. Então, dependendo do banco que ele for procurar, sim, ele pode fazer diretamente à casa do banco. Mariana, e existe, em caso de negativa, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa chega para fazer um desses pedidos, no caso ou do FGTS ou até da questão da quitação imobiliária. Teve negativa, o que essa pessoa deve fazer? Ela pode judicializar. Isso em qualquer questão, seja questão de saúde ou seja essa questão administrativa, havendo uma negativa, ela pode judicializar, procurar um advogado para procurar seus direitos. Vamos ver se a gente tem mais aí um material preparado aí para a gente poder mostrar. Olha lá, olha, compra de carro com desconto. Isso também é uma coisa que é garantida aos pais aí de pacientes com câncer, não é isso? Sim, na verdade, esse desconto ele é garantido para as pessoas com deficiência. E alguns cânceres levam a deficiência, né? Como algumas outras doenças também levam uma certa deficiência. Então, a pessoa ela tem o direito a comprar o carro com desconto de IPI, IOF, ICMS e IPVA. Então, mas é só caso essa doença gere uma lesão que cause uma deficiência ou não? Durante o tratamento, para atender, porque a gente sabe que durante o tratamento, muitas vezes o paciente fica com a mobilidade um pouco difícil e tudo. Essa mobilidade, essa deficiência, se a gente pode assim chamar, temporária, também vale a regra? Também vale, porque ela fica com mobilidade reduzida e às vezes pode dificultar para dirigir um carro, né? Então ela pode sim requerer esse direito para conseguir o desconto no imposto. Temos mais um, vamos ver lá, a gente tem mais um, olha, transporte público gratuito para aquelas pessoas que têm renda familiar inferior
a um salário mínimo. Isso também é garantido à pessoa com câncer e aos pais, né? Aí acompanhando. Sim, com certeza, porque eles estão acompanhando a criança. Então, eles também têm esse direito ao transporte gratuito. E como garantir esse direito ao transporte gratuito? Deve procurar na própria cidade, no próprio município, o local em que faz a carteirinha. Ela vai ter acesso à carteirinha para conseguir entrar no ônibus ou qualquer outro transporte público para ela conseguir esse acesso. Ótimo. Vamos ver então a nossa última tela que a gente preparou. Olha, deslocamento por ônibus, barco ou até mesmo de avião, acompanhante, que no caso do transporte aéreo, paga apenas 20% do valor da passagem. Ou seja, esse deslocamento é garantido, gratuito para o paciente e um desconto de 20% para o acompanhante. Na prática é assim que funciona? Na verdade, o desconto é pro acompanhante, não é pro paciente. O paciente, ele paga a passagem dele demonstrando, é claro, não é simplesmente ter o câncer ou ter uma mobilidade reduzida. Ela precisa demonstrar que necessita daquele suporte, daquele acompanhante. Aí ela pode sim fazer o requerimento porque o acompanhante tem um desconto na passagem. Isso ela faz o requerimento junto às empresas de ônibus, de transporte, junto à companhia aérea, por exemplo, diretamente sim, no balcão? Faz diretamente lá. Como eu disse, todo local ele tem uma certa regra para poder fazer essa solicitação. Então ele deve procurar o local, geralmente até mesmo na internet tem locais que já fazem a solicitação online. Ela pode fazer a solicitação e aguardar a resposta. Uma coisa que é importante de lembrar, que você disse várias vezes aqui, né, Mariana, é a importância de ter o laudo médico do SUS com esse diagnóstico do paciente, que já facilita muito. Sim, a maioria dos locais pede um laudo médico do SUS, porque é o médico do SUS mesmo que faz esse laudo e é de confiança para o poder público. Então, eles sempre pedem um laudo médico do SUS. Mariana, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos hoje aqui no Jornal Minas. Eu que agradeço.